Fala moçada, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Tati Pontes e eu tô aqui mais uma vez pra gente compartilhar a palavra de Jesus. O Evangelho conforme eu estudo, aprendo e procuro praticar na minha vida. O Evangelho de hoje, de São Lucas, capítulo 1, versículos do 26 ao 38. Riquíssimo, porque nós, fiéis católicos, hoje temos a solenidade da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. É um dia importante para nós em que o Evangelho nos conta sobre Maria. Por que ela é imaculada? Por que ela é sem pecados, né? Por que ela achou graça diante de Deus? E São Lucas nos conta com detalhes como que foi essa anunciação. Semana passada, Jesus nos falou sobre sua segunda vinda. Hoje o Evangelho, São Lucas nos conta como foi a anunciação para Maria, como foi a primeira vinda de Jesus, o que aconteceu nesse momento. Ele começa falando que, naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: "Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo." Aqui a gente já entende a Imaculada. Imagina um anjo do Senhor chegar e falar para você alegrar, se animar, exultar. O Senhor é contigo, cheia de graça. No momento que o anjo anunciou para Maria, ela já era cheia da graça. Ela já era imaculada. Porque para o Senhor, para Deus Pai, escolher uma mulher para esse propósito, né, para esse mistério da salvação, esse grande projeto da salvação, ele não ia escolher avulso, né, ia fazendo dune-dune-dê. Não seria pobres mortais como nós, né? Não seria pessoas manchadas já pelo pecado. Quando ele apareceu, ele disse isso a Maria para ela alegrar, porque o Senhor era com ela. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. Era uma moça, uma menina, obediente ao Senhor, obediente às regras de Deus Pai, obediente a tudo que o Senhor tinha para ela, e ela não entendeu o significado da saudação. E o anjo continuou a conversa. O anjo então disse-lhe: "Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus." Gente, é uma mulher, a mulher, né? Você imagina encontrar graça diante de Deus. Para você receber esse mistério de salvação, para receber o único homem perfeito que existiu na face da terra, você tinha que estar à altura desse projeto. Você tinha que encontrar graça diante de Deus. E ela chegou lá, né? Ela era top das tops. E o anjo continuou: "Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Deus Pai, de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre todos os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim." Maria perguntou ao anjo: "Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum?" Aqui mais uma confirmação, porque ela achou graça diante de Deus, porque ela era cheia de graça. Muitos de nós, ao ouvir uma saudação de um anjo do Senhor, já começa cheio de elogios, né? Falando que você achou graça diante de Deus, que você é para se alegrar porque Deus se alegrou com a sua vida, com a sua história. E ele continua a conversa te falando que você vai ser mãe de um rei, que vai reinar para sempre, por todos os séculos, e sua descendência vai ser... E aqui ele fala: "Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim." Até aqui, gente, vamos falar sério. Eu, você e eu aqui.
Se um anjo de Deus aparece para mim falando essas palavras aqui, e que eu vou ser filha, que vou ser mãe de um rei que vai reinar para sempre sobre tudo, a gente que é manchado pelo pecado, que é pecador, que sim, temos egos, a gente acha, né, que quer chegar mais próximo de Deus, quer ser mais perto dele, quer viver mais perto na sua presença. Você recebe isso tudo aqui, ali você já, beleza, ok, combinado. Mas Maria aqui, ela confirma porque ela é cheia de graça. Ela é uma mulher correta, é uma mulher certa, é uma mulher que não desvia, mesmo que a mensagem venha de um anjo de Deus. Ela quer entender porque ela sabe que ela era prometida ao seu noivo José. Ela sabe que ela não conhecia homem algum. E ela sabe como os filhos nascem. Ela tinha escutado falar, pelo menos, como os filhos viriam. Se ela não conhecia um homem, como esse filho ia vir? Mesmo vindo de Deus. Ela queria confirmar essa informação. Porque ela é uma mulher reta. Ela não olha para a esquerda, para a direita, ela não desvia. Em momento nenhum, ela desvia. Inclusive, para receber a salvação, ela viria, né? A gente sempre sabe que os planos de Deus são perfeitos e que ele iria concluir o plano dele. Maria foi escolhida, ele iria concluir o plano com ela. E quando o anjo aparece, não foi só, tipo, falou e pronto, acabou, não. Ela quis entender esse processo. Ela quis entender como isso se daria, porque ela sabia que pelos meios naturais não teria como. Não seria viável, não teria possibilidade. E ela reta, ela não agiria fora do que é reto. E ela pergunta, né? Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: o Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Ela já está no 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Então aqui o anjo conclui a conversa com Maria. Aqui ela entende como isso se dará, o Espírito de Deus virá, então meio caminho andado. Então eu já tenho um norte aqui para saber que vou continuar no caminho dele. Não vou desviar o olhar, sempre são os planos de Deus. Não vou olhar para a direita nem para a esquerda, não vou fazer diferente do que eu tenho que fazer. Eu não vou mudar a minha rota para que isso aconteça. É plano dele, se é plano dele eu deixo acontecer na minha vida. Assim como Maria fez, checando todas as fontes, checando tudo que estava acontecendo de informação para ela, porque era muita informação. Ela não sabia ao certo como agir com aquelas informações, ela não sabia ao certo o que seria dali para frente, né? Acredito que teve medo, uma menina, de receber tantos planos assim de uma vez só, mas ao mesmo tempo, quando ela certificou-se de que tudo era de Deus, que tudo vinha dele, que tudo ia ser plano dele, ia ser realizado por ele, ela foi amadurecendo a ideia no coração, ela foi recebendo a ideia e sentindo a paz sobre aquilo. Porque é o que a gente sabe, quando é de Deus, a gente tem paz sobre determinadas situações. Como saber que eu pedi em oração uma resposta ao Senhor e que a resposta veio dele, por ele? Simples. Você tem paz no seu coração? Você sente paz em cima daquilo? Imagina uma menina receber uma notícia dessa, que ela vai gestar um filho, vai ser rei, e tudo acontecendo, e ela não conhece homem algum, e ela tem paz sobre aquilo, né? Imagina em que momento que foi só ela sentir que era dele, foi só ela ver que realmente era uma promessa do alto, não era nada terreno, não era nada superficial ali. E quando o anjo fala de Isabel e conclui que para Deus nada é impossível, Maria só responde. Então disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. O anjo veio, anunciou, Maria questionou, amadureceu a ideia, começou a entender o que estava, né, assim, assimilar o que estava acontecendo. Não falo nem entender, porque é muita informação para você absorver tudo na mesma hora, né, entender tudo na mesma hora.
São muitas informações ali, e foram muitas informações para ela. Mas quando ela foi sentindo que realmente era dele, ela foi absorvendo, ela foi crescendo a vontade dele no coração dela. Ela falou: eis aqui a serva do Senhor. E quando ele fala de Isabel, né, na continuação desse evangelho, a gente vê que ela foi a Isabel, ela foi ver com os olhos dela Isabel, ela foi servir a Isabel, porque ela sempre foi uma mãe de serviço, né? Ela sempre foi a Nossa Senhora que se colocou a serviço, né? Sempre estava ali disposta a ajudar. E a mesma coisa ela fez com Isabel. Assim que ela recebeu a notícia que ela seria mãe de rei, você acha que ela sentou no trono e ficou parada, esperando o rei nascer, né? Já que ela já era nomeada rainha. Não, o reinado dela é diferente, o reinado do alto é diferente, né? Então ela foi recebendo as informações, amadurecendo no coração e vivendo um dia de cada vez da promessa do Senhor. É muito interessante esse evangelho e Imaculada Conceição de Nossa Senhora, a gente entender que Imaculada é sem mancha, sem pecado. Somente uma mulher cheia da graça, sem pecado, sem mancha, poderia receber, amadurecer e cuidar dessa promessa do Senhor. Porque a promessa dela, né, dela gestar esse rei, ela sabia que viria com a educação desse rei, com educar esse rei, ensinar ele a falar, a andar, a educar mesmo, né, nos caminhos de Deus. Não teria como ser diferente, ela não poderia ser uma mãe fora da promessa, né? Ela teria que continuar reta, com os olhos no Pai. Ela não poderia desviar para a direita nem para a esquerda. Tanto que ela assumiu esse projeto e foi contando com a graça dele a cada dia. Ela foi vivendo a graça dele a cada dia. E assim, a gente fica lendo o evangelho, fica pensando, gente, que mulher, que classe, que ser humano. Como ela, tudo que ela recebeu realmente é cheia de graça, né? A diferenciada, a mulher diferente. Ela recebe a informação, ela amadurece, ela questiona a informação, ela quer ter certeza de que é do alto. E quando ela sente paz no coração dela, ela sente que é uma confirmação do Senhor Deus na vida dela, ela vai vivendo um dia de cada vez. Maria não disse o seu sim apenas no momento da anunciação. Ela não disse sim apenas para ser a mãe desse rei. Ela disse sim a cada obstáculo, a cada novo dia. Ela disse sim no dia seguinte, que ela não sabia o que ia falar com José e não falou. Deixou que Deus tomasse conta, até porque ela não tinha o que falar. Humanamente, ela não tinha o que explicar. Ela não saberia o que dizer, né? Ela não teria se abandonar na promessa do Pai. Se Ele prometeu, se Ele me chamou a esse processo, né? A esse chamado, Ele me chamou. Se Ele me chamou, Ele vai cuidar do caminho. Eu não posso dar sugestão para ele de como falar. Imagina se Maria começa a falar: Senhor, eu aceito, ou anjo, eu aceito, mas avisa para Deus que o José, ele é meio sistemático. Então, para ele avisar o José, ele tem que usar isso. Imagina, a gente faria assim, né? A gente ia passar para Deus e falar: não, Senhor, eu aceito sim. Só que quando você for contar pro meu marido, pro meu noivo, você fala com ele, usa essa artimanha, usa essa forma de falar, a comunicação dele é dessa forma. A gente vive isso o tempo todo. A gente quer dar sugestões para Deus e Maria não. Maria aceitou, recebeu e confiou que se ele passou essa missão para ela, ele ia capacitá-la a cada segundo, a cada momento. Então ela renovou, ela disse sim no dia da anunciação, ela disse sim a como Deus Pai ia contar essa informação para José. Ela disse sim ao crescer de Jesus, a educar Jesus, a ensinar Jesus a falar, a andar, a caminhar, a crescer Jesus na fé em Deus, né? A Jesus ser cada vez mais próximo do Pai. Ela disse sim quando Jesus ficou no templo e ela procurando, desesperada, e ali encontrou e recebe a resposta de Jesus: eu vim para cuidar das coisas do meu Pai. Ela renova o seu sim nesse momento, que ela guarda no coração, né? Não é uma mulher de escândalo, não é uma mulher de desespero, de brigar,
seja feita a minha vontade, não. Desde o momento ela entendeu, seja feita a vossa vontade. E conforme Jesus foi crescendo e foram acontecendo as coisas, ela foi renovando seu sim. No ministério de Jesus, ela renova o seu sim. Ela começa a ver o filho saindo, né? O tempo todo se retirando, o tempo todo levando pessoas, curando pessoas e sendo ameaçado e ele ficando conhecido, né? E ela sabendo do que poderia acontecer com ele. A cada momento ela tinha que ir renovando, sim, Senhor. Eis aqui a serva do Senhor. Eis aqui a serva do Senhor. Ela não interferiu na vontade do Pai. Ela não se meteu na vontade do Pai. Ela não aceitou, mas condicionando. Jesus, já que o Senhor, né, Pai, já que o Senhor me deu um filho, não toma. Já que o Senhor me deu esse filho, é uma promessa do Senhor, ele vai ser rei, então ele é meu. Não, ela não interferiu. Ela recebeu e deixou que fosse feito conforme a vontade de Deus, assim como ela respondeu na anunciação, né? Eis a serva do Senhor, faça assim em mim segundo a tua palavra. Ela não questionou a palavra, ela deixou que ele fizesse conforme a palavra dele. E assim ela foi crescendo, foi amadurecendo, se capacitando para a espada de dor que feriu o coração dela. A Imaculada, ela viveu cada momento, assim, sacrário vivo, mulher que contemplou Jesus, mulher que educou o Filho de Deus, né? Mulher que foi crescendo com ele, que foi vendo grandes coisas, grandes momentos de sabedoria, até mesmo daquela criança de 12 anos perdida no templo, né? Ela só ia vendo aquilo tudo e guardando no coração e sabendo que fazia parte do sim que ela deu e ela tinha que renovar esse sim. E quantas vezes Maria deve ter pedido ao Senhor Deus, né? Me capacita para esse sim, aumenta minha fé para esse sim, né? Quantas vezes a oração dela deve ter sido essa? Eu acredito que Maria, uma serva, né, a maior que existiu, ela deve ter tido momentos de pedir sim ao Senhor para renovar essa fé dela. Porque para uma mãe, tudo que essa mulher passou não foi fácil. E a gente vê que no silêncio do coração dela, na oração que ela fez, ela foi capacitada para isso. Porque o que Maria passou, enfrentou e ficou de pé na cruz do Senhor, do seu filho, é algo que somente o céu pode te dar. É uma força que você jamais vai encontrar nos seus amigos, por mais próximos que sejam, na sua família. É uma força que os humanos são limitados para te dar. Não tem como, por mais que a gente busque, né, aprimorar, temos pessoas, né, capazes de nos sustentar, nos segurar, orar por nós, mas essas forças dessas pessoas de carne e osso como a gente são limitadas, né? A gente precisa ter essa sabedoria de Maria, de entender que a força realmente que ela precisava era do alto, só viria pelo alto. Somente o alto iria capacitar ela para ficar de pé na cruz, assim como ela ficou elegante, fina, sem escândalo, no silêncio do coração dela, com uma dor incalculável, com uma dor que eu não sou mãe, mas eu imagino que nenhuma mãe suportaria ver um filho passar por aquilo, né? É algo que não existe palavras para mensurar o que essa mulher viu. E ela viu de pé. Ela viu no silêncio do coração dela, e não se engane que não doeu, porque doeu e muito. Né? Ela teve profecia sobre isso, de uma espada de dor que iria transpassar seu coração. E transpassou. Mas no silêncio de sempre, assim como ela absorveu, recebeu e falou, eis aqui a serva do Senhor, faça assim em mim, ela foi guardando esse silêncio, no silêncio da cruz ela fez da mesma forma. E por esse motivo ela continuou crescendo na graça. Ela não estacionou na graça. Ela não parou na graça. Ela não pegou a informação do anjo, ave cheia de graça, já sou cheia de graça. Então, não preciso. Se Deus já falou que eu sou cheia de graça, eu não preciso mais amadurecer a minha fé, eu não preciso mais crescer. Não, pelo contrário. Se ele viu graça diante de mim, eu vou até o fim com o propósito que ele trouxe para mim. É lindo, né? É uma mulher exemplo, é uma mulher que a gente deve sim seguir, porque o que ela ensinou, o legado que ela deixou é enorme, é muito grande. Gente, nossa, quantas vezes eu peço em oração, Senhor, me dá a força de Maria. Me dá a força de Maria, porque
Não existe uma pessoa capaz de ficar de pé na cruz de um filho sem escândalos, né? No silêncio do seu coração, contando com a força do alto, contando com a graça do alto e sabendo que somente o alto pode capacitá-lo. É lindo, é maravilhoso. O evangelho ele é riquíssimo e a gente aprende muito com esse diálogo de Maria com o anjo, que nos faz entender que você recebeu uma promessa do Senhor, você recebeu um chamado de Deus na sua vida, converse com Ele, entenda, e não queira entender além da conta. Maria não perguntou para ele, tá, mas quando o menino tiver 10 anos, como é que vai ser? Quando o menino tiver 11 anos, como é que vai ser? Que dia que ele torna rei? Que eu vou preparar ele para esse reinado? Não, ela só quis entender daquele momento. O anjo anunciou e falou que ela seria mãe. Então ela queria entender como ela seria mãe, porque não tinha processo humano capaz de fazê-la se tornar mãe naquele dia. Ela não conhecia homem nenhum. E quando ela entendeu aquele momento, os próximos ela entregou para Deus. Os próximos ela esperou no Senhor, confiou no Senhor, se capacitou no Senhor e se tornou ainda mais cheia de graça, né? Uma mulher que foi crescendo na graça. Ela nos inspira, é uma mulher que nos inspira a crescer na graça diante de Deus, a não estacionar. A fé de Maria nunca foi morta, a nossa fé também não pode ser morta. A gente nunca pode achar que chegou no patamar, gente, que a caminhada encerrou, que aqui eu já sei, que aqui eu já... Nossa, já faço a cartilha do cristão, vou à missa no domingo, tá ótimo. E mesmo que eu fosse uma semana de frequentar, dos 7 dias na semana eu frequentei 4, algumas coisas da igreja. Isso não me aproxima do Senhor. Isso não conta na minha cartilha, né? Isso não existe uma carteirinha sobre caminhada cristã de quantos eventos da igreja eu estou frequentando. É algo do coração. É algo muito mais íntimo que a gente deve buscar, assim como Maria entendeu. Porque somente buscar dessa forma vai fazer com que a gente fique de pé diante de todas as cruzes que a gente receber nessa vida. Porque elas virão, não se engane. Os momentos de tribulação virão, as dores virão, os momentos mais difíceis que a gente não sabe como agir virão. E somente estando cheios da graça, buscando crescer na graça, a gente passa por eles, com a força do alto, não com as nossas, que são limitadas. Não, eu não posso esgotar, isso é desumano. Eu sobrecarregar alguém que eu ache que tem a obrigação de me dar suporte emocional e que sugar tudo dessa pessoa e essa pessoa não ter nem para ela nem para mim. Porque as forças dela esgotam, as minhas esgotam, entende? A do alto não, é inesgotável. Tá só esperando você pedir. Só esperando, faça-se em mim segundo a tua palavra. Só basta isso. Partiu? Tenha uma excelente semana, moçada, e até semana que vem.